Vamos então para a nossa aula de número 20, a última aula do capítulo 3 do nosso livro, volume 1. Para quem quiser, saber aonde está esse livro que eu tanto falo, ele está disponível para vocês no grupo Livros de Química no Facebook, gratuitamente em PDF. Então essa aula, a gente está na página 34 do livro, e nós começaremos falando de semelhanças atômicas. O que são semelhanças atômicas então? São espécies atômicas, que são parecidas, têm alguma características numa com a outra, e elas se assemelham de alguma maneira. E são elas os isótonos, os isóbaros, os isótonos e os isoeletrônicos. E nós aqui nessa aula de hoje veremos cada um deles. Lembrando que aonde tem a faixinha de amarela, que vocês vão escrever de acordo com o conhecimento de vocês, Acho que para quem vem acompanhando de mais tempo, isso não é novidade para ninguém. O pré-requisito dessa aula é a aula de número 19, cargas atômicas. Então vamos lá, galera. O que são isótopos? Eu até risquei aqui embaixo o pezinho para vocês darem uma olhada. Isótopos nada mais é do que aquela espécie que possui o mesmo número de prótons. Ou seja, elas têm a massa atômica diferente, mas o número de prótons é o mesmo. Olha só aqui que legal. O magnésio. A gente tem magnésio na natureza com massa atômica 24 e com massa atômica 25. Mas o número de prótons desse elemento é 12. Então a gente considera que eles são isótopos um do outro. Os isóbaros são aquelas espécies atômicas que possuem números atômicos diferentes. Ou seja, são elementos diferentes, mas que possuem a mesma massa atômica. Então dá uma olhadinha aqui, ó. 20 e 18, tá vendo? São números atômicos diferentes, mas aqui embaixo, ó, o número da massa atômica é o mesmo. Isótonos. Mais uma vez eu risquei o Nzinho aqui embaixo. É aqueles que possuem o mesmo número de nêutrons iguais. Então olha só, magnésio e silício, dois elementos completamente diferentes um do outro, mas todos os dois possuem 14 nêutrons. Ah, como você sabe disso? Pega o maior número e subtrai pelo menor, que é o seu número de nêutrons. E por fim, isoeletrônicos são aquelas espécies que possuem a mesma quantidade de elétrons. Então olha só, a espécie iônica Na+, que é um cátion, quando ele perde um elétron, ele vai ter o mesmo número de elétrons do que o gás nobre neônio. E é a mesma coisa do oxigênio. Quando ele ganha 2 elétrons, ele vai ter a mesma carga do número do elemento neônio. Então, todos os dois são espécies isoeletrônicas. Certo, galera? Então é isso. Semelhanças atômicas são essas daqui, essas 4 que eu ensinei pra vocês. Cai no vestibular e vai ser muito importante daqui para frente saber isso. São uma matéria bem facinha, mas mesmo assim não menos importante. Fique na sequência que faremos alguns exercícios do capítulo 3. Forte abraço e até o próximo encontro.